boa tarde Santa Catarina, salve, salve galera, aquele abraço. Está entrando no ar o Clube da Bola ao vivo, direto dos estúdios em Florianópolis, para todo o estado pela NDTV ou em outros pontos desse mundão. Você consegue assistir no ndplay.com.br. Muitos assuntos. Hoje pela Série A, Tigre entra em campo só na quarta-feira, o Criciúma recebe o Vitória em casa, vive uma situação preocupante na tabela, se aproximou demais da zona de rebaixamento. Pela Série B, o já rebaixado a Chape também joga no domingo, recebe o Coritiba na Arena e o Avaí só na segunda-feira pega o Botafogo fora de casa, longe da ressacada. Tem decisão da Copa Santa Catarina daqui a pouco, 4 horas da tarde. Concorde e Marcílio Dias decidem o título e quem vai para a Copa do Brasil do ano que vem. Você já sabe, né? Copa do Brasil, ó, é dinheirinho no bolso. O primeiro jogo foi tudo igual. E participar do Clube da Bola também, você aí de casa, é muito fácil. Nosso telefone é o 48 99191 4706. O nosso número do WhatsApp está aqui na tela, eu vou repetir. 99191 4706. Pode mandar um comentário, sua opinião, como é que tá o seu time aí nessa reta finalzinho do ano, né? Pode mandar uma foto pra gente que a gente vai estar lendo as mensagens. Uma pergunta pro nosso entrevistado, teremos um entrevistado daqui a pouco, o André Resine do Brusque, que vai conversar com a gente. Eu acho muito legal, pessoal. Família Resine é muito séria quando o assunto é esse convite. A gente faz essa convocação pro Clube da Bola, estão sempre prontos para participar, bater esse papo com a gente e, claro, com o torcedor do Brusque. Não é só na hora boa, não. Na hora boa todo mundo quer vir, todo mundo liga, mancha. Se quiser eu vou aí no Clube da Bola sábado. Quero ver vir na hora ruim, para bater gente. Deixa eu apresentar o nosso time para esse primeiro tempo do programa. Sérgio Badá, falei da situação do Brusque, situação do Chape, ainda não é aquela tranquilidade. Tem 2 jogos aí pela frente para confirmar essa permanência, confirmar um ano de 2025 novamente na Série B. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos. É uma situação tão tranquila assim. Ainda a Chapecoense precisa buscar resultados. Precisa amanhã fazer o dever de casa contra o Coritiba, 4 horas da tarde na Arena Condá. E torcer por tropeços, né, hoje à noite da Ponte Preta contra o Sport Recife e amanhã do CRB contra o Santos lá na Vila Belmiro. 2 resultados possíveis de acontecer. Ponte Preta não ganhar do Sport, o Sport precisa da vitória, do empate de ontem do Mirassol, mais do que nunca o Sport precisa da vitória hoje contra a Ponte Preta para se manter com possibilidade de classificação. E também o Santos vai jogar em casa na Vila Belmiro, precisa da vitória para o seu torcedor. Então, a Ponte Preta não pode ganhar e o CRB não pode ganhar. E aí a Chapecoense tem que fazer a sua parte, que é ganhar do Coritiba amanhã aqui para acabar o martírio, para terminar o sofrimento, para terminar a angústia que se arrastou por quase todo o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, semana decisivo, que por incrível que pareça, ainda numa combinação possível, provável, eu até diria, e fácil para a Chapecoense aí buscar a permanência. Mais sorte do que juízo teve o nosso Verdão do Oeste, seu Marcelo Mancha. Tá certo, Badá, fica com a gente. Vamos falar daqui a pouquinho também da Copa Santa Catarina. Tem um representante do Oeste, o Galo do Oeste, o Concórdia. Pode ser o campeão, né? Concórdia ou o Marcílio Dias. Um deles vai levantar o título e vai para a Copa do Brasil do ano que vem. Vamos para o norte do estado. Drica Evarini está com a gente, ela que acompanha tudo do futebol, do basquete. Como diz um amigo meu, é bogleirinha. Não, é blogueirinha. É blogueira, rapaz, não é bogleiro. Fala tudo errado, um colega meu aí. E tenho certeza que ela assistiu ontem a luta de Mike Tyson. Ou não, Drica? Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Badá, todos que estão aí nos assistindo no Clube da Bola. Eu acho que todo mundo estava de olho, né, nessa luta. Mike Tyson, eu não vou revelar minha idade também, não vou deixar aqui, né, essa idade revelada, mas eu tenho uma lembrança do Mike Tyson aí, né, no seu auge. Eu acho que muita gente tem. Quem não tem e gosta de esportes, gosta de boxe, a gente está falando do maior boxeador de todos os tempos, tinha uma curiosidade para ver o que aconteceria ontem. Eu acho que ficou um pouco evidente que, apesar de ele estar se sentindo confortável de voltar aos ringues, a idade ela cobra seu preço. E não só a idade, mas a idade, a carreira que ele teve, né, tão fantástica em um esporte fisicamente que exige tanto, né, de um atleta. Então, não foi como ele esperava, não foi como todo mundo que tem uma lembrança do Mike Tyson, né, vencendo aí seus cinturões
gostaria de ver, mas ele estava lá, estava bem. Eu acho que foi muito bacana para a gente reviver o momento aí, né, de Mike Tyson em um ringue. Eu assisti sim, estava acompanhando sim. Como você falou, eu gosto de assistir um pouquinho de cada coisa, né? Blogueirinha, eu vou deixar por sua conta, que eu também não tenho exatamente essa facilidade, né? A gente tenta trabalhar um pouquinho nas redes sociais, mas eu estava de olho e eu tenho certeza que você também estava. Assisti sim, achei legal e achei muito interessante essa transmissão ao vivo, né, no serviço de streaming, no Netflix. Eles deram um show aí de criatividade, de marca, com tudo, né, na hora do intervalo, os convidados especiais, já aproveitaram para divulgar novas séries. Foi realmente uma transmissão muito legal, que prendeu quem estava ali vidrado, quem estava ligadinho. Cacá Oliveira está em Itajaí para participar do programa com a gente. Triste pelo Brusque, mas alegre por essa possibilidade do Marcílio Dias conquistar o Cabo. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Badá, Drica, amigos ligados no Clube da Bola. Pois é, o Brusque, ele veio preparando a gente, né? Porque a cada jogo que o Brusque perdia, a fuga do rebaixamento mais distante, né? A gente vai poder ouvir o André daqui a pouco, mas é importante também pensar em 2020. O Brusque já passou por isso, já foi rebaixado recentemente, conseguiu acesso no ano seguinte, num cenário que parece ser pior do que esse que o Brusque vai viver a partir de 2025, até porque ele tem mais patrocínios, acho que está um pouco mais estruturado. E o Marcílio, né, chegou de novo com a pior campanha, de novo eliminando o Hercílio Luz na semifinal em Tubarão, está na final e de novo empata o primeiro jogo em 1-1. Cara, é muito parecido o que aconteceu ano passado, que a gente está vendo esse ano. Se repetiu, o Marcílio é campeão, mas vai ser um jogo bem difícil em Concórdia. O gramado tem alguns problemas pelas imagens que já estão repercutindo também. Enfim, mas a Copa Santa Catarina, que o Marcílio ganhou nos 2 últimos anos e jogou a Copa do Brasil, que foi muito importante, o dinheiro que entra dessa competição milionária. Mancha. Legal, o Cacá que completou ontem 27 anos aí de vida. Parabéns, Cacá, aí do Clube da Bola. Para você, o nosso mais jovem do grupo aqui, o Badá botou na mão, o mais jovem entre os comentaristas do Clube da Bola. Acredito aí, vou perguntar depois a idade do Ian, que participa muito, JP, mas acredito que é o mais jovem aí. JP Bianchi, repórter do jornal ND, jornal impresso ND, está aqui com a gente também. Eu que tive a alegria, eu cheguei cedo na emissora, aqui a gente tem o jornal impresso aqui na Grande Florianópolis. Depois vou mostrar, vou pegar ali para mostrar, abrir assim uma página dupla assinada por JP Bianchi com matéria do Avaí na página esquerda e do Figueirense na página de mais. JP, uma alegria te ter novamente aqui no programa. Boa tarde. Já te pergunto a idade, falei que o Cacá era o mais novo. Você é mais novo que o Cacá? Sou, mas eu tenho 23, né? Boa tarde para você, boa tarde a toda a nossa audiência e aos colegas de equipe. Tô com 23, fiz 23 recentemente. Hoje no programa vamos falar um pouquinho aqui da dupla da capital, né? Que outubro já estamos de férias. Quem diria, né? Outubro de férias aqui em Florianópolis. O calendário terminou mais cedo, nem Avaí nem Figueirense conseguiram os seus objetivos. Então é um Avaí que já começa com liberação e também renovação de atletas. Figueirense já começa a pensar em 2025, mas ainda tem algumas pendências desde 2024, né? Fora dos gramados, aguarda a homologação da recuperação judicial. Então, movimentações fora dos gramados aqui em Florianópolis, porque dentro de campo realmente é férias antecipadas em Florianópolis. Legal. E convidado especial hoje do programa, ele que é narrador esportivo aí, narra futebol na nossa querida Rádio Guarujá, Cláudio Caticati, mais uma vez participando aqui com a gente. Muito boa tarde, Cláudio. Assunto temos muitos. Imagina, Mancha. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a audiência, ao Badá, ao Cacá, a Drica, né? Também ao JP, a você, Mancha. Obrigado por mais um convite. Muita coisa para a gente falar. A expectativa da final da Copa Santa Catarina também. Cacá, que me desculpe, mas Concórdia, né? Pô, o Marcílio Dias já foi bicampeão. É bom ver uma figura nova no cenário nacional. Legal demais. Então vamos começar falando desse primeiro jogo. Começa com o Badá, não foi o mandante da primeira partida, mas daqui a pouquinho tem decisão no Oeste. O primeiro jogo foi 1-1 em Itajaí, Marcílio Dias 1, Concórdia 1. Como é que tá o Galo para esse jogo aí de volta decisivo, Badá? Olha, Marcelo Mancha, tem mobilização em Concórdia. Concórdia está, e a gente vai ver, eu acho que durante o programa, está sediando os Jogos Abertos também. Então meio que misturou as coisas. Hoje pela manhã, por exemplo, estavam tendo provas de atletismo no Domingos Machado de Lima. Vocês vão ver, e o Cacá participa das transmissões, o gramado do Domingos Machado de Lima na parte esquerda está impraticável.
Não tem como tu jogar futebol ali. O gramado do Gigantão das Avenidas estava um tapete no primeiro jogo. Nós tivemos na terça-feira aqui um belo evento da ND, vocês conhecem, da mídia, marketing e publicidade, né? Tivemos uma palestra espetacular com o Gustavo Hermer, inclusive, e eu estava lá no evento e ficava olhando, através do celular, o jogo, né? Então, ali o Marcílio Dias talvez tenha deixado de abrir a vantagem. E o Concórdia fez uma bela partida, foi uma boa atuação do Concórdia, uma atuação consistente, mais uma do time comandado pelo Jailson Zata, que já tinha aplicado 4-1 na Chapecoense na semifinal, e fez um bom jogo e conseguiu o empate, né? Então, traz a decisão para dentro de casa, mas o gramado realmente não está bom. Essa semana teve um episódio pitoresco, digamos assim, que uma reta escavadeira entrou para fazer algum serviço lá dentro do gramado e simplesmente arrancou e quebrou a trave. Tiveram que mandar a trave para o conserto, mas está tudo arrumadinho. Então, o Concórdia espera muito a presença do público, a presença do torcedor. O Concórdia vive momentos de dificuldade. Fez agora, está realizando uma rifa no valor de R$25 para poder arcar com as despesas aí desse final de ano, de participação nas finais da Copa Santa Catarina. Mas é a grande possibilidade do Concórdia. Jogando dentro de casa, com o apoio do torcedor, precisando de uma vitória simples. Claro que vai enfrentar um adversário experiente, mas precisa de uma vitória simples para garantir um título, para ir para a Copa do Brasil, colocar lá 800 mil de cota e mais um jogo, provavelmente, e quem sabe contra um grande clube que representaria mais uma grande renda. O Concórdia joga muita coisa no jogo de hoje. Conquistando o título, certamente vai ter um ano mais tranquilo o ano que vem e seria uma alegria aí grande para o torcedor lá do Galo do Oeste. Legal, Badá. Essa semana aí falei, né, da importância desse título pro Marcílio Dias, pro Concórdia, esse valor da Copa do Brasil. Daí, tá falando que os times são... Usei a palavra assim, esses nossos times de médio porte é importante e tal. Daí, tá chamando o time de pobre. Não tô chamando, mas o Badá contando, estão até fazendo uma rifa, porque é muito custo abrir o estádio, manter o jogo, viajar, participar. Então, é muito importante essa verba que vem pro campeão aí da Copa Santa Catarina. Dificuldades financeiras. É isso aí, Badá. Tá legal. Vou fazer o seguinte, Kaká, que você conhece? O Badá já deu a dica. Kaká conhece o gramado lá. Tá muito ruim o gramado em Concórdia para esse segundo jogo e já emenda como é que foi essa primeira partida aí, 1-1. Mas até para contribuir com o que o Badá falou, vocês falaram, enfim, das dificuldades financeiras, Concórdia perde o título do ano passado para o Marcílio e tem que vender um ônibus, vender o patrimônio para poder pagar a conta. A Copa Santa Catarina ela só é interessante para o campeão. Para quem perde, fica numa situação muito complicada. O Concórdia viveu isso. Para o Concórdia, é disputar o maior título da história dele. Então, tem muita coisa em jogo. E o Concórdia está mordido, porque ele perde a Copa Santa Catarina de 2020 para o Joinville, nos pênaltis, de forma cruel, e perdendo feio em casa para o Marcílio no passado, foi 3-1, de virada. Então, assim, o Concórdia tá mordido. Agora, o gramado, eu acho que vai prejudicar mais o Concórdia, tá? Porque pelo que a gente viu no Gigantão, o Concórdia jogou melhor, por pouco não venceu o jogo, e acho que tem um time que tem um trabalho melhor. O Marcílio é muito na experiência. Estava bem desfalcado o Marcílio também, sem o zagueiro Silvio, sem o meia Danilo Nazaré, sem o atacante Levi. Acho que isso fez falta também na questão do entrosamento do Marcílio. Mas o Concórdia chega melhor e talvez até favorito. E traz um empate daqui do Gigantão, onde a torcida se mobilizou. A gente teve um grande público, foram mais de 4 mil pessoas. Teve recepção do ônibus, teve show de luzes, enfim. A torcida do Marcílio deu um show, né, aqui em Itajaí. E o time até no primeiro tempo se impôs, foi para cima. Mas depois que fez o gol, tomou o empate e não conseguiu reagir para vencer o jogo. E até o Marcílio está 7 jogos sem vencer. Isso é um problema. De contra-argumento, o Márcio Coelho fala que são 5 jogos também de invencibilidade. Mas são apenas 2 vitórias em 10 jogos, é muito pouco. Mas pode ser campeão, a Copa te permite isso. E passou pelo Hercílio Luz com 2 empates. O Zata é uma ótima surpresa, esse técnico do Concórdia. O primeiro trabalho no time profissional, ele faz uma boa campanha. E até ele, na entrevista pré-final, ele comentou sobre o jogo com a Chapecoense o seguinte: a gente voltou satisfeito mesmo perdendo de 3-2, porque era um resultado reversível. Imagina com empate. Mas ele perdeu o jogo por 3-0.
perdeu por 3-2, depois reverteu com uma goleada em Concórdia. Mas vai ser uma final bem equilibrada. Agora, a questão do gramado, acho que prejudica mais o Concórdia, que talvez seja um time mais propositivo hoje. O Marcílio é na experiência, e foi na experiência que eliminou o Hercílio Luz na semifinal. Cacá, você tem informação de torcida se organizando para pegar a estrada, para ir para o jogo, para a final? Porque, como você falou, em Itajaí, 4.000 torcedores do Marcílio marcaram presença. O torcedor do Marcílio está indo em Concórdia. No passado já foram alguns torcedores também. Até na quinta-feira, aqui no BG, eu passei uma entrevista com o Vitor Abreu, que é um torcedor do Marcílio, que esteve no passado em Concórdia, estava se planejando para ir de novo. Acredito que ele esteja também já em Concórdia, fez a viagem. É uma viagem muito longa, né? São 8 horas aí de carro, dá uns 500 quilômetros. Enfim, é desgastante, mas o feriado acho que ajuda também. O torcedor do Marcílio está bem esperançoso. E acho que o Brusque viveu alguns anos atrás de ser um time copeiro, de vencer mata-mata e vencer Copa Santa Catarina também. O Brusque conquistou 2 Copas Santa Catarina, né? E jogou Copa do Brasil e conseguiu avançar também. Isso dá uma experiência que o Concórdia ainda não viveu e que o Marcílio viveu recentemente e que dá força, dá confiança. Tem muita base do time do ano passado que foi campeão, revertendo resultados também. O Vitor Guilherme participou da conquista também de 2022. Então o Marcílio tem tido essa experiência de mata-mata que ajuda num campeonato que ele pode ganhar, porque na Copa Santa Catarina o Concórdia pode se dar o luxo de sonhar com o título, o Marcílio pode sonhar com o título, no Catarinense é bem mais difícil, né? Então, no campeonato que é possível você ser campeão, o Marcílio chega muito forte, chega experiente, mas o Concórdia também, porque o Concórdia tem a dor das derrotas. Repito, perdeu para o Joinville em 2020, perdeu ano passado para o Marcílio e de novo está decidindo em casa. Isso tem um preço também. O próprio Hercílio Luz sofre com campanhas de mata-mata, ele vai ter que entender jogar mata-mata, porque a competição que ele joga a Série D, que tem mata-mata, ele joga Catarinense, que tem mata-mata, e a própria Copa Santa Catarina. Como administrar vantagem, como jogar em casa. Então, eu acho que a Copa é muito legal porque ela dá oportunidade para os times menores, de menor investimento, que estão fora aí de competições nacionais, de serem campeões, de jogarem mata-mata, isso é muito legal. A federação tem que valorizar a Copa Santa Catarina, ela dá uma vaga para a Copa do Brasil, que é muito importante para a realidade desses clubes, né? Então, eu sou favorável à Copa Santa Catarina, que bom que voltou lá em 2017, se eu não me engano, né? E que continue, que seja importante aí para os clubes que hoje estão fora do calendário nacional e que podem jogar uma Copa do Brasil ano que vem. Legal, concordo contigo. Antigamente a gente costumava chamar de copinha, mas é uma copona, vale aí uma vaga na Copa do Brasil, vale dinheiro. Nossa produção tem a foto do gramado, imagem do gramado lá em Concórdia. A gente estava falando que o gramado não estava nada bom e essa imagem mostra pra gente que realmente não tá bom para praticar o futebol profissional aí, ó. Dá pra ver ali a areia, né? O areião ali por baixo, vários pedaços ali, sem grama, com a grama passando ali por dificuldades no oeste do estado. Drica, eu vou fazer essa pergunta pra ti, depois eu vou repetir ela pro Cláudio. Com respeito a todas as equipes da Copa Santa Catarina, mas não ter aí um Joinville, um Figueirense, pelo menos na fase final, talvez na decisão, tudo bem, Concórdia conseguiu, o Marcílio conseguiu essa vaga na decisão, mas não ter um Joinville, não ter um Figueirense por ali é de repensar o nosso futebol, né? Mancha, a gente tem conversado muito sobre essa questão do futebol catarinense, né? Como nós temos tido dificuldades em competições nacionais, inclusive, né? Tivemos aí a confirmação do rebaixamento do Brusque. Especificamente falando de Figueirense e Joinville, não ter os dois em uma decisão, dois que entraram, inclusive, até com uma certa pressão de estar numa decisão, o Figueirense principalmente, né? Porque já tinha sido eliminado da Série C, eu acho que é reflexo do que acontece nos bastidores dessas duas equipes. Claro que, como o Badá falou, Concórdia também tem dificuldades financeiras, o Marcílio Dias também tem, mas Jack e Figueirense eram equipes que estavam sempre brilhando, né, em decisões estaduais, em séries do Campeonato Brasileiro acima, Série C, Série B. Joinville esteve na Série A há 9 anos atrás, mas que isso também demandou uma questão financeira que as duas equipes não souberam lidar. Tanto é que o Joinville está em recuperação judicial há mais de um ano e o Figueirense está aí esperando a homologação da recuperação extrajudicial. Ainda precisa tanto o Figueirense como o Joinville entender a situação fora de campo para fazer isso refletir dentro de campo. Aqui em Joinville a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o Joinville entender em qual patamar ele está nesse momento.
Joinville tem uma história grandiosa, é um dos maiores campeões catarinenses, o único octacampeão, tem 2 títulos nacionais, maravilhoso, todo mundo sabe disso, todo mundo lembra disso, mas neste momento o Joinville não é a primeira prateleira do futebol estadual e precisa trabalhar com essa realidade, precisa entender como montar os seus elencos, as suas equipes para esse tipo de competição, como o Kaká falou, entender como jogar esse mata-mata, né? Se colocar em uma situação que precisamos vencer, precisamos desempenhar, coisa que o Joinville ficou muito longe de fazer, como a gente já falou aqui também, né? Não venceu nenhuma partida numa Copa Santa Catarina, o que é vergonhoso, não pelo nível da Copa Santa Catarina, mas pela grandeza do Joinville e pelo que se propõe a fazer. Tinha como proposta usar a Copa Santa Catarina para montar um elenco para 2025, não fez. Tanto é que está desmontando o elenco novamente, já confirmou 8 saídas nessa semana, veio o Emerson Maria para remontar. E aí o torcedor aqui de Joinville começa a ter essa esperança, né? O Emerson Maria é um treinador que tem experiência, que já passou por aqui, já passou por outros times do estado e tem muita consciência da situação financeira em que o clube está. Então, vai trabalhar dentro dessa realidade para tentar buscar alguma coisa no ano que vem. Então, eu acho que Figueirense e Joinville, especificamente, não estar numa decisão de Copa Santa Catarina é reflexo de dificuldades financeiras e de dirigentes entenderem a situação em que ambos os clubes se encontram e fazer com que isso reflita em montagem de elenco e em um trabalho mais de acordo com a realidade atual. Sem deixar de sonhar em voltar a um patamar que eles já estiveram, mas trabalhar dentro da realidade que hoje os 2 clubes estão. Legal, Drica. Cláudio, o Figueirense também não está na fase final, ficou pelo caminho e usou ali como argumento que estava focado no extracampo, né, na recuperação judicial, a tal da RJ, tá desenrolando ali a favor do Figueirense, mas tá fora, né? Tá fora da final, podia estar numa Copa do Brasil do ano que vem, né, Cláudio? Essa é uma questão importante, viu, Mancha? Porque a mesma vaga que você tem na Copa Santa Catarina são as vagas que foram alcançadas pelo campeão em vice do Campeonato Catarinense. E faltou visão dentro do estádio Orlando Scarpelli para os diretores, é uma questão de gestão. Figueirense, nos últimos anos, na Copa Santa Catarina, ele teve participações muito ruins nos últimos anos. E mesmo no ano que ele quase subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, que foi 2022, ele teve uma participação pífia no final do ano nessa copinha. Falta o poder de aglutinação, de gestão dentro do departamento de futebol. Você fazer entender aos atletas que, apesar de uma competição que para a administração do clube é deficitária, a gente viu a situação a qual está o Concórdia, né? Foi falado e todo mundo viu os borderos dos jogos, sempre situações de estádios em que os clubes tiveram, em vez de lucro, obviamente tiveram muitos prejuízos, mas você tem lá na frente a possibilidade da premiação dessa Copa do Brasil, que é muito importante, além do enfrentamento de grandes equipes do futebol brasileiro. Então, tá certo que dentro do estádio Orlando Scarpelli, a menina dos olhos é essa recuperação judicial, por uma questão de perenidade no futuro, de administração de dívida do presente, mas paralelamente, se tivesse sido feita uma gestão interna dentro dos grupos de jogadores, Marco Aurélio Cunha falou em depressão, porque o objetivo principal era a Série C, como não alcançou, os jogadores demoraram a entender a Copa Santa Catarina, e isso para mim é uma incompetência interna dentro do departamento de futebol, porque o atleta é profissional, não importa se Campeonato Catarinense, Série C ou Copa Santa Catarina, o importante é os objetivos do clube, e o que o torcedor gostaria hoje é de estar vendo uma final com o Figueirense, que era protagonista, a maior folha dessa copinha, e acabou não chegando por incompetência e falta de gestão, viu, Mancha? Legal, Cláudio. JP, por outro lado, o Avaí optou por não participar, né? Exatamente, Mancha. É aquela decisão que, se tivesse dado certo as coisas no estádio da ressacada nessa temporada, a gente nem estaria comentando isso, né? Deixou de participar da Copa Santa Catarina, beleza, mas conseguiu subir na Série B. Não foi o que aconteceu, o Avaí não atingiu nenhum objetivo esse ano, falando esportivamente, né? E essa decisão é uma decisão um pouquinho ali, se dá certo, como eu falei anteriormente, beleza, ninguém ia estar comentando sobre isso, tudo certo. Como não deu certo, aí sim, aí a gente já fica pensando, por que não botaram um sub-20 para disputar a Copa Santa Catarina, se bem que os resultados do sub-20 também não foram bons nessa temporada, mas é uma decisão um pouquinho controversa, Mancha. Dava para ter botado, sim, jogadores ali que não estavam disputando. No ano passado o Avaí conseguiu chegar na semifinal, né? Foi eliminado até para o próprio Concórdia. Em determinado momento a gente viu também o que aconteceu no Figueirense esse ano, um descompromisso dos jogadores durante a Copa Santa Catarina, um desleixo com a competição. Aí depois entenderam, chegaram até uma semifinal, mas nesse ano realmente o Avaí optou por não disputar.
Uma decisão que, olha, de certa forma, Mancha, se desse certo, seria muito bom para o clube, né? Como você disse no início, Copa Santa Catarina, o título é Copa do Brasil, é dinheiro no bolso e o Avaí realmente para a próxima temporada vai precisar de mais dinheiro. Então seria uma decisão que, se desse certo, claro, seria muito importante para o Avaí, já pensando em 2025. Ó, tá chegando mensagem aqui no WhatsApp, deixa eu pegar aqui, ó. Boa tarde, amigos do Clube da Bola. Nós aqui de Tubarão torcendo para hoje, para o Concórdia conquistar a Copa Santa Catarina pela primeira vez, inédito. Dali Galo do Oeste, mensagem do William. Ó, boa tarde, Clube da Bola. Mancha, avisa aí o Badá que a Chape vai ser adversário do Figueirense na Série C, hein? Difícil a missão da Chape, demais. Abraços do Carpejani, lá de Biguaçu. Tá pegando teu pé, Badá. Tá dizendo aqui que a Chape não vai permanecer na Série B. Vamos fazer o seguinte, nossa produção preparou aí um material com as trajetórias de Concórdia e Marcílio Dias na Copa Santa Catarina. Por mais um ano vamos ter a mesma final na Copa Santa Catarina. Marcílio Dias e Concórdia, Concórdia e Marcílio Dias. O Marinheiro é o atual bicampeão e está indo atrás do tricampeonato. Já o Concórdia está em busca do primeiro título na sua história e o caminho está sendo bem trilhado nos últimos anos. Foi vice ano passado e em 2021 da Copa SC, sem contar com a semifinal no Catarinense de 2022. A trajetória das duas equipes na atual Copa Santa Catarina foi um pouco parecida. O Galo do Oeste terminou a primeira fase em segundo lugar, com 12 pontos em 7 jogos. Foram 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, com 8 gols marcados e apenas 3 sofridos, a melhor defesa do campeonato. E o Marcílio Dias encerrou a primeira fase brigando até a última rodada pela vaga. Ficou em quarto com 10, apenas 1 ponto à frente do Figueirense, primeiro time fora da zona de classificação. Em 7 jogos, venceu 2, empatou 4 e perdeu apenas 1 jogo. Nas semifinais, o Concórdia encarou a Chapecoense, o famoso clássico da linguiça. Já o Marcílio teve a difícil missão de enfrentar o Hercílio Luz. O Galo do Oeste tomou um susto no jogo de ida. Estava perdendo por 3-0 com show de Perotti, só que conseguiu descontar e ir apenas com uma pequena desvantagem para o Domingos Machado de Lima. Na partida de volta, o Galo do Oeste não deu nem chance para o Verdão, 4-1 e classificado para a final. O Marinheiro teve mais emoção. Primeiro jogo no Gigantão foi 0-0 e na volta 1-1. Aí a decisão foi para as penalidades. E a equipe de Itajaí garantiu pela terceira vez consecutiva uma vaga na final da Copa SC. No primeiro jogo da decisão ficou tudo igual, 1 para o Marcílio Dias, 1 para o Hercílio Luz.